Bíblia King James atualizada, Gênesis capítulo 35. Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Eis que Deus falou a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó ordenou a sua família e a todos que estavam com ele: Lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas roupas. Partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me enviou quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos, e Jacó enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Eles levantaram acampamento e, enquanto partiam, Deus fez-se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso eles não se atreveram a perseguir Jacó e sua caravana. Assim Jacó e todos que com ele estavam chegaram à Luz, cidade que também ficou conhecida pelo nome de Betel e que se situa na terra de Canaã. Lá Jacó construiu um altar e colocou o nome no lugar de El-Bet-El, o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando estava fugindo com medo de seu irmão. A morte de Débora. Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada abaixo de Betel, sob o carvalho sagrado que fica ao sul de Betel, que passou a ser chamado de Alon-Bacut, Carvalho das Lágrimas. Deus apareceu ainda a Jacó quando este regressava de Padã-Arã e o abençoou. Então Deus lhe declarou: Teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sede fecundo e multiplicai-te. Uma nação, uma assembleia de nações nascerá de ti, e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque, e darei toda esta região a ti e a tua posteridade depois de ti. E quando terminou de profetizar, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara, e derramou vinho e azeite sobre ela como uma oferta de libação, e passou a chamar de Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Jacó e sua família partiram de Betel, e quando faltava uma pequena distância para chegar a Efrata, Raquel começou a dar à luz em meio a dores além do normal, e o parto foi muito difícil. E enquanto padecia tentando dar à luz, a parteira a encorajou: Não temas, um filho saudável terás. No momento em que estava prestes a deixar esta vida, porque estava morrendo, deu a seu filho o nome de Benoni, filho da minha aflição. Entretanto, Jacó o chamou de Benjamim, filho próspero. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que em nossos dias se chama Belém. Jacó erigiu uma estela sobre esse túmulo. É o conhecido marco do túmulo de Raquel que existe até hoje. Depois Israel partiu dali e armou seu acampamento adiante de Migdal-Eder, a torre de vigia do rebanho. No tempo em que Israel habitava naquela região, Ruben teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Assim que Israel soube disso, ficou muito irado. Ora, os filhos de Jacó foram em número de 12, os filhos com Lia. Ruben, o primogênito de Jacó. Depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos com Raquel, José e Benjamim. Os filhos com Bila, a serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos com Zilpa, a serva de Lia, Gade e Azer. Estes, portanto, foram os filhos de Jacó nascidos em Padã-Arã. Mais tarde, Jacó foi morar junto a seu pai Isaque em Manrê,
próximo de Kiriat Arba, também chamado de Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos e expirou. Ele morreu e reuniu-se a sua parentela no mundo dos mortos, idoso e farto de dias. Seus filhos Esaú e Jacó cuidaram de seu sepultamento.